Buenas tardes, estamos en otra tarde de conversatorio en la Biblioteca Pública de las Misiones. Esta tarde en compañía de nuestra directora, la arquitecta Iris Gómez, y nuestra invitada, la bibliotecaria Adriana Ferrari, que nos acompaña desde Brasil. Iris. Bueno, sí, empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien en este día miércoles, este día de conversatorio que hemos implementado por este gran proyecto que se está generando pronto a terminar. Pero bueno, hoy le damos la bienvenida a una amiga, vamos a decir, que es Adriana Ferrari, una persona que conocimos allá en el 2014, que participó de un encuentro de bibliotecarios en la Biblioteca Pública de las Misiones, que vino con mucho esfuerzo desde San Pablo a conocer esta provincia y a compartir todo lo maravilloso que hacen en San Pablo sobre las bibliotecas públicas, de las cuales aprendimos, de las cuales replicamos y en donde hemos hecho un gran encuentro, ¿sí?, de personas, de redes, junto con ellos en este tiempo. Así que no queríamos dejar de invitar a Adriana por el conocimiento que tiene, por todo lo que están haciendo en Brasil, a través de sus gestiones, a través de esos grandes encuentros que hacen en San Pablo, donde pudimos participar, donde fuimos invitados. Y bueno, es una manera también de que a través de estos conversatorios se conozcan a estas personas que hacen su trabajo de manera muy profesional y de los cuales todos podemos aprender algo y conocer también desde otro lugar a esta gran profesión que es el bibliotecario para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Adriana, por estar acá, por tomarte este tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos, contarnos un poquitito algunas cuestiones que nos interesan y que queremos compartir con los que están seguramente conectados o se van a ir conectando, porque estos videos van a quedar y son importantes como para después ir informándose, ¿sí?, de todo lo que hacen hoy o hacían hasta esta pandemia en San Pablo, Brasil. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar. No sé si querés decir algo o si no empezamos ya con alguna preguntita. Não, gostaria de também saludar a todos, a todas e todos que estão aqui presentes, né? É um honor estar aqui com amigas, né? Amigas que já conheci, novas que estou fazendo agora. Então, para mim é um grande honor estar aqui e poder falar um pouco de minha experiência, uma pequena experiência que é feito pelas bibliotecas públicas. Agora estou em las bibliotecas, regressei para as bibliotecas acadêmicas, pero sigo trabalhando em FEBAB, como eu fui presidenta, agora sou vice-presidenta, trabalhando em FEBAB, e sempre meu coração e todos os meus estudos são focados em las bibliotecas públicas, porque eu acredito que são as bibliotecas que estão mais cerca das comunidades e eu sou bibliotecóloga e gosto de pessoas, então, meu lugar é as bibliotecas públicas. Bueno, justamente de eso te queríamos preguntar, ¿cómo nos podés contar el desarrollo de todos los proyectos que conocimos, justo la de el Parque de Villalobos y la de Sao Paulo también? ¿Cómo crees ese desarrollo? ¿Cómo lo viste ese desarrollo? ¿Fuiste parte de ese desarrollo? Que nos puedas contar un poquitito la experiencia tuya dentro de estos hermosos proyectos, porque aparte de ser bellos proyectos en cuanto a infraestructura, en cuanto al equipamiento, en cuanto a todo lo global, pero ahí hay algo más profundo
que es justamente ese servicio que vos estás diciendo, es estar cerca de esas poblaciones. Así que contanos un poquitito, porque nosotros te conocemos, nosotros conocimos todos esos espacios, pero seguramente que muchas personas después de este conversatorio van a estar ingresando a las redes, diríamos, para conocer, para ver, para disfrutar de esos espacios maravillosos que ustedes tienen allá. Eu vou falar em português despacio, tudo bem? Porque me sinto mais segura assim. Pode ser? Sim. O projeto da Biblioteca São Paulo, sim? O projeto da Biblioteca São Paulo, as pessoas pensam que eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura para fazer o projeto da biblioteca. E é importante falar que, na verdade, eu cheguei na Secretaria de Cultura e meu trabalho foi fazer, de fato, um advocacy, né? A promoção e defesa da biblioteca, porque, de fato, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, ele não tinha uma biblioteca modelo, uma biblioteca que pudesse trazer e incentivar e motivar que outras municipalidades, né, outros prefeitos, pudessem ver um exemplo de biblioteca, assim como a gente tem grandes museus, né, importantes museus pela Secretaria, uma das melhores salas de espetáculo de música do mundo, que é a Sala São Paulo. E aí eu começo um trabalho com o secretário de Cultura, dizendo que eu queria que a gente tivesse também, que São Paulo fosse reconhecido como um local que valorizasse a nossa área, a área de bibliotecas. Então, eu fiquei praticamente uns 4 meses colocando essa ideia na cabeça do secretário, que é um homem muito culto, o professor João Fayad, ele é um professor, tinha sido ministro da Fazenda, uma pessoa que adora ler, e foi muito engraçado, porque quando eu comecei a falar com ele sobre a necessidade de se ter uma biblioteca, ele olhou bem para mim e falou assim, mas para que uma biblioteca que a gente tem a Amazon Books? Então, vocês vejam, né? A biblioteca, uma visão assim, muito de, eu consigo meus livros. Aí isso é chocante, mas ao mesmo tempo foi um desafio para eu dizer, não, o que eu estou falando é um lugar onde, além de você ter livros, você vai ter uma série de serviços. Detalhe, você não precisa ter um cartão de crédito, porque vai ser gratuito para a população, e eu quero fazer esse projeto, eu quero que São Paulo tenha um projeto tão emblemático quanto tem o Chile, a Colômbia, porque eu acho que o governo, né, do estado de São Paulo, naquela época ainda é o mesmo partido político, o PSDB, eu acho que ele tem um déficit com a nossa área de biblioteca. E aí a gente começou esse trabalho, e o professor foi sensível, juntamos mais algumas pessoas nesse projeto, uma grande querida, que depois se tornou minha amiga, Cláudia Toni, que é uma pessoa da área cultural. Eu já tinha modelado toda uma estrutura de projetos, eu também era, naquela época, a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, então a gente começou a construir um lugar que também fosse um espaço de boas práticas que já aconteciam em outros espaços, que já aconteciam mesmo não tendo toda aquela infraestrutura. Haviam bibliotecas no estado de São Paulo, muito significativas, muito juntos com as suas comunidades, e aí, pensar nisso, fizemos umas pesquisas, a gente foi muito influenciado pela Biblioteca de Santiago, o Gonzalo Oyazun, que era o coordenador,
sempre esteve muito próximo, me apoiou bastante, e a gente começou a construir, que no começo a gente chamava de Biblioteca Modelo, e aí depois ela foi batizada como Biblioteca de São Paulo, porque ela não é só da cidade, ela é do estado, né? Então, a Biblioteca de São Paulo. E ela também acabou tendo esse papel de ser o local de práticas, de radiação de práticas para as outras bibliotecas do sistema, né? E de uma forma possível, né? Claro que se você tem arquitetura, que se você tem instalações, se você tem o que a Biblioteca São Paulo tem, depois a Parque Vila Lobos, é ótimo, mas a nossa questão era falar um pouco, assim, sobre ressignificar, vamos dizer assim, as bibliotecas públicas, porque vocês sabem, no Brasil, elas são muito sucateadas, né? Existe um estereótipo, né, do que é biblioteca, então, um monte de livros e com estantes, mesas e cadeiras é biblioteca, né, muito ligado à questão só do ensino, de você estar junto com os estudantes, né, oferecer material para as tarefas, né, escolares. Então, precisava mostrar que a biblioteca é muito mais do que isso. Que a biblioteca é um lugar de todos, é um lugar de inclusão, é um lugar de cidadania, é um lugar democrático, onde todas as discussões são possíveis, e também não é um lugar que não possa estar, por exemplo, as pessoas que não têm escola, não conseguem ler ou escrever. Também é um lugar dessas pessoas. Então, eu acho que a grande questão da Biblioteca São Paulo foi pensar nesse conceito. E pensando nesse conceito, aí a gente conseguimos aquele espaço, que é o espaço do Parque da Juventude, onde havia sido o Carandiru, quer dizer, um lugar com uma história muito carregada, uma história muito triste, né? Uma história triste do Brasil, né? Do maior presídio da América Latina, e depois teve o massacre, do massacre houve esse projeto de revitalização, porém aquele edifício, onde é a Biblioteca São Paulo, ela não estava planejada para ser biblioteca, foi de fato um advocacy meu e da Cláudia Toni para o governo do estado, não só o secretário, mas como o governador, para convencer que este prédio pudesse abrigar a Biblioteca São Paulo, e a gente conseguiu fazer a Biblioteca São Paulo, e ela superou as expectativas que a gente tinha em termos de público, de aceite, e aí, por consequência desse sucesso, que o governo aí já tinha trocado a gestão, também tinha um outro edifício, num outro parque da cidade, o Parque Vila Lobos, nos procurou, né, foi até uma coisa assim, que no nosso projeto a gente queria ter uma biblioteca igual a São Paulo em vários parques da cidade. E os nossos focos, obviamente, eram parques de regiões mais carentes da cidade. E a gente até chegou a idealizar um projeto para um outro lugar, mas o secretário do Meio Ambiente, ele tinha esse edifício e ele veio falar com a secretaria e ele propôs que a gente fizesse junto essa biblioteca, porque ele entendia que tinha que ter uma biblioteca para a cidade. O parque, o Parque Vila Lobos, ele está numa região, vamos dizer assim, de um poder aquisitivo mais alto, mas aos finais de semana e feriados, a população do parque muda completamente. Ele é o segundo parque mais visitado de São Paulo. Primeiro é o Parque Ibirapuera, que não é do estado, é do município. Então, aí o governador também ficou sensível e a gente fez a Biblioteca Parque Vila Lobos, e também ela é muito visitada, muito procurada, muito requisitada. Há uma carência muito grande de bibliotecas, né? Há uma carência muito grande de bibliotecas, de espaço. A cidade de São Paulo tem outras bibliotecas, tem a biblioteca icônica, que é a Mário de Andrade, mas com esse conceito, assim, mais aberta, com uma gama, né? Eu falo que a Biblioteca São Paulo, ela traz dentro dela aquilo que eu acho que as bibliotecas têm que fazer, é abrir um repertório cultural, né? Abrir um repertório cultural e trabalhar, claro, com a leitura, com a escrita, mas trabalhar com as outras expressões artísticas também, né? E com tecnologia. Então, eu sempre brinco que a Biblioteca São Paulo, ela
ela seduz as pessoas, porque ela precisa seduzir as pessoas, ela precisa trazer as pessoas para que a gente possa apresentar a leitura, para que a gente possa mostrar o quão importante é você ter acesso, né, à leitura e quão fundamental é você também ter a leitura literária, né, na sua vida, né, para você poder sonhar, fabular, enfim, é importante, como diz um grande crítico literário nosso, que é o professor Antônio Cândido, já falecido, ele diz que a literatura é um direito humano, então a gente precisa chegar perto das pessoas e apresentar e mostrar que isso é um direito. Então, acho que a Biblioteca São Paulo cumpriu este papel, vem cumprindo, vem trazendo outros serviços e, além de tudo isso, ela tem uma característica que a Biblioteca São Paulo está numa região que concentra maior número de albergues da cidade de São Paulo. Então, a gente tem um público muito cativo. Eu falo a gente, eu não estou mais lá, mas meu coração está lá. A gente tem um público muito cativo de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, que frequentava agora na pandemia, está fechado, diariamente a biblioteca como um espaço mesmo que elas se sentem que elas são bem-vindas e são bem-vindas. Então, a biblioteca tem mesmo no seu DNA um olhar para as populações mais vulneráveis. E eu acho que isso é o que faz a biblioteca pública ser assim tão singular, né? De você ter essa preocupação com os segmentos mais vulneráveis, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, quem está na biblioteca, né? A gente atende, mas a gente tem que estar preocupado com quem não chegou à biblioteca. Então, também a biblioteca não pode esperar as pessoas chegar, ela tem que estar inserida na comunidade para que as pessoas também sintam que elas têm espaço na biblioteca e elas vão encontrar serviços e coleções que também tem a ver com a sua história de vida, que tem a ver com o lugar que elas estão, né? Então, eu acho que isso é importante e eu destaco isso nesses projetos, né? E nesse sentido, eu acho que os acervos têm um grande papel de você ter essa preocupação que os acervos sejam diversos e inclusivos, né? Então, a gente vem discutindo muito isso aqui no Brasil, o quão branco é seu acervo, né? O quão ele não representa os outros segmentos, quer dizer, que tipo de literatura que você tem, né? Eu acho que se tem autoras negras, autores negros, se tem romances para o público LGBTQI+. Então, é essa pegada que a gente tem que perseguir nas bibliotecas. Eu acho que a Biblioteca São Paulo e a Vila Lobos, elas vêm fazendo isso, e elas até foram agraciadas, né, a São Paulo, foi finalista de um prêmio na Feira de Londres, e a Vila Lobos foi finalista do prêmio da IFLA, né, que é a melhor biblioteca pública do ano, há 2 anos atrás, da IFLA. Então, apesar de estar num lugar, né, de um país subdesenvolvido como o Brasil, ele competiu de igual a igual com bibliotecas que têm orçamentos inimagináveis para a nossa realidade. Então, acho que é isso. Me surgen 2 preguntas ahí, Adriana. Para que la gente, ¿cómo una biblioteca pública logra ser finalista? O sea, ¿cómo se postulan las bibliotecas públicas para ser finalista ante los premios de IFLA? Não, o prêmio da melhor biblioteca pública do ano, ele tem um regramento, geralmente eles abrem para, na verdade, assim, o ano anterior ao prêmio, né? Então, por exemplo, 2017, 2020, né? 2019, prédios que foram construídos ou revitalizados. Então, a biblioteca pública do ano, você se candidata se você revitalizou, né? Ou seja, se você pegou o edifício e modificou, ou se você construiu. Então, a biblioteca, o prêmio ficou 1 ano sem fazer, acho que foi assim, eles juntaram 2 anos, e foi exatamente o ano que a biblioteca
porque a biblioteca foi inaugurada em dezembro, né? Então, assim, pegou bem o limite da concorrência. E eu participei, porque eu sou do Comitê de Public Libraries, claro que não estou envolvida em nenhum dessa questão do né? Nem poderia, né? Um grupo dentro do comitê, tem um grupo que faz o julgamento, e mesmo que se eu participasse desse grupo, eu não estaria nessa edição, porque por uma questão de afinidade com a biblioteca, mas assim, que vai ver vários critérios, agora eu não estou lembrada quais os critérios, mas eles têm muito apelo na tecnologia, né? Agora, quando você olha a biblioteca, e eu estava lá, né, na premiação, porque é do meu comitê, e o que foi bonito, né, o Pierre, né, que foi pela SP Leituras, o que foi bonito foi que os países ricos, né, ganhou a Holanda naquela edição, né, que era uma biblioteca incrível, né, incrível. Mas as próprias colegas nossas da Holanda, da Dinamarca, da Finlândia, de países muito ricos, da Austrália, todo mundo vinha e aplaudia e falava, não, quem tinha que ganhar era o Brasil, porque as pessoas perceberam que a gente estava concorrendo, mas não estava concorrendo em igualdade de recursos, vamos pensar assim. A gente estava concorrendo porque, de fato, o trabalho que se faz com a comunidade era tão incrível. Assim, eu até me arrepio só de lembrar do dia, porque, assim, mostrar que aquele lugar, porque o Parque Vila Lobos era um lixão, era um local de colocar lixo, e foi transformado em um parque. Então, de repente, você sai de um local, que era um lixão, se faz um parque, e depois você tem uma biblioteca, que vai dar uma outra dimensão para o parque, né? Que não é só fitness, aquela coisa toda, tá? Tudo isso é lindo. Mas, de repente, você tem um lugar de cultura, né? Com aquela qualidade. E mais emocionante é você ver o público que fica lá, né? Então, as pessoas, nos finais de semana, existem comunidades, né? Que são favelas, na verdade, né? As crianças vão todas para lá. Então, você vê o público. É outro público, né? O público tá lá com o seu uniforme, fazendo o seu curso, sabe, de sábado de manhãzinha. Não, é um público que precisa daquilo, que vivencia aquilo, que agradece, entendeu? A Biblioteca São Paulo, por exemplo, quando a gente abriu a biblioteca, as pessoas chegavam na porta, e as crianças, sobretudo, sem sapatos, né, descalças, chegavam perto dos equipamentos, ficava com a mãozinha assim e falava, eu posso usar? É para mim? Assim, eles não acreditavam que a gente estava entregando aquela qualidade de equipamento cultural, com dignidade, sabe? Assim, não é porque as pessoas estão em umas comunidades em vulnerabilidade que você está dando, sabe, qualquer coisa, porque afinal de contas, né, existe muito essa arrogância, né, de achar assim, já que tá bom. Não, a gente fez tudo com muito respeito, porque a gente acredita de fato que aquilo é um direito. É simples assim. Eu lutei muito para fazer as bibliotecas, principalmente a São Paulo, porque era inédito, era uma aposta do governo, então tem uma pressão muito grande, mas sim, com de melhor. A gente não aceitou que não fosse de melhor. Porque vocês sabem que biblioteca tem um simbólico, assim, né? Você fala assim, vamos construir uma biblioteca. Alguém fala, vamos pedir para as editoras doarem livros, porque tem que doar livro, aí o escritor tem que ir de graça, sabe? Então, me lembro que nas primeiras discussões que falou assim, vamos pedir doação de livro. Eu falei, não, vamos pedir doação de livro. Não, vamos pedir doação de livro. Eu falei, por que vocês não telefonam para o Louvre, o Museu Louvre? Pergunta lá se tem um quadro que ninguém usa, se eles não querem doar. Eu falei, gente, que é isso? Você não constrói as coisas assim, né? Você constrói as coisas comprando, porque as melhores obras você tem que comprar, você tem que ter dinheiro para atualizar. Então, eu brigava muito, porque tem muitos estereótipos, né? Qualquer livro serve. Qualquer livro serve. Não, qualquer livro não serve. Você precisa saber quem é o seu público. A biblioteca é construída com pessoas, não para as pessoas. Os livros têm que ter significado, por isso que eu falei sobre isso, né? Então, acho que
Essa pujança da Biblioteca Villa-Lobos naquele prêmio, naquela final, que a gente chorava, porque todo mundo abraçava, a gente chorava junto, e olha que vocês sabem que a gente é latino, a gente gosta de abraçar, eles não gostam. Eu via pessoas que vinham e falavam, vocês são verdadeiros campeões. E, de fato, a gente foi. Assim, quando a gente está lá, e a gente vê, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, da equipe, da SP Leituras, Pierre, Sueli, porque, assim, só quem viu os concorrentes, só quem viu o processo, sabe como foi, que aquilo era praticamente inimaginável. Assim. O orçamento da biblioteca que ganhou, da Biblioteca São Paulo e da Biblioteca Villa-Lobos, era uma cifra, assim, que para nós, acho que se juntasse, sei lá, a América Latina inteira quase, acho que não dava o que eles tinham de pressuposto para fazer a biblioteca, para manter a biblioteca, e não era, talvez, não para a população que a gente atende, né? Que era isso também, quando se mostra quem era o nosso público, que mostra aquelas crianças, que mostram os depoimentos das pessoas, né, que não tem nada, que não tem acesso, né? Sabe que eu faço um trabalho voluntário para pessoas em situação de rua, e na região que é próxima ao Parque Villa-Lobos. E um dia eu estou lá, entregando um leite, um pão, uma roupa para uma pessoa em situação de rua, ele olha bem para mim e fala assim, ai moça, vai rápido, porque eu estou esperando a biblioteca abrir, sabe que tem uma biblioteca linda que deixa a gente entrar? Mal ele sabia que eu era uma pessoa envolvida com a biblioteca, mas aquilo me deixou assim, porque foram vários depoimentos de várias pessoas, assim, que a vida me colocou, de pessoas assim, em situação de rua, pessoas que eu falava e falava, eu conheço a biblioteca, ou a São Paulo, ou a Villa-Lobos. Então, é real, e a gente precisa desses espaços. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho trabalhado muito, né, tenho dedicado muito, embora, como eu disse, eu não estou lá, eu faço advocacy cotidiano para que a gente possa realmente ter mais bibliotecas no Brasil, né? Nós temos, a gente está muito atrasado, né? E depois do impeachment da presidente Dilma, a coisa ficou muito pior, embora foi promulgada uma lei importante, a lei do livro, da leitura escrita, tal, mas lei sem recurso destinado, sem política pública em pé, não significa muita... Significa, mas não o que a gente precisa, né? Não sei se eu respondi o que você quería saber. Sí. Y la otra pregunta que me surgía era cómo la biblioteca, cuando se instaló en estas comunidades, cómo llegó a la comunidad, cómo hizo que la gente en situación de calle o la gente de las favelas se acerque, porque muchas veces pasa que tienen vergüenza o tienen miedo de acercarse por primera vez. Sim, na Biblioteca São Paulo, você sabe que isso era uma questão que também a gente tinha uma certa preocupação, né? Porque esses locais mais periféricos e onde as pessoas estão vivendo em situações bem precárias, é porque tem uma ausência do Estado, né? O Estado não está cuidando dessas pessoas, né? O governo não está cuidando dessas pessoas. E essas pessoas, elas se ressentem disso, né? Porque elas também vivem um conflito nessas comunidades, né? Porque nem todo mundo está traficando, porque as pessoas têm essas manias de todo mundo é ruim, todo mundo, não é assim, são situações. E quando a gente montou a Biblioteca São Paulo, a gente começou a perceber que a gente precisava fazer esses diálogos, principalmente com uma comunidade muito próxima à biblioteca. E, na época, a diretora da biblioteca, porque eu nunca fui diretora da biblioteca, eu sempre fui a coordenadora da área, né, a qual a biblioteca está subordinada. Ela acabou que um dia ela foi lá na comunidade começar a conhecer e fazer uma certa divulgação da biblioteca. E conversou com algumas pessoas e acabou encontrando um líder, uma espécie de um líder comunitário
e conversou com esse líder, e o cara, ele trabalha na biblioteca, ele estava, até recentemente ele estava trabalhando, não sei se ainda está, mas eu acho que está sim, o Ed, e ele foi uma pessoa fundamental, porque ele viu que era bom, né, assim, apesar dessa tensão entre a comunidade mais carente e o governo, né, chega com um prédio enorme ali, onde foi o Carandiru, que também o Carandiru tem essa história, né, do massacre, dos presos que foram mortos, né, barbaramente pelo Estado. Então, isso começou a ter esse envolvimento e algumas pessoas da comunidade vieram trabalhar na biblioteca, e a partir do momento que começa as pessoas se sentirem bem recebidas, acolhidas, e não só isso, porque não é ser acolhido com simpatia, claro, a simpatia é importante, mas ser acolhido nas necessidades que eles têm, nas necessidades que eles estão apresentando. E aí isso foi crescendo. As próprias pessoas em situação de rua, que não necessariamente vivem ali, mas se usam dos albergues, começaram a ser recebidas, elas foram recebidas, e elas começam a ter voz, apresentar suas demandas. E na medida que você vai organizando e atendendo as demandas, você vai criando uma fidelização dessas pessoas. Então, é um trabalho crescente, né? Quer dizer, não é uma coisa que acontece assim, mas você tem que ter isso no DNA da biblioteca, né? Porque a gente sabe que não são populações fáceis de você trabalhar, são populações que você tem que ter algumas estratégias, porque realmente elas estão muito na defensiva. E é perfeitamente, a gente compreende o porquê, né? Quer dizer, você atender pessoas em situação de rua e falar de regra, e falar de regulamentos, é muito complicado, porque a pessoa, qual é a necessidade dela? Sobreviver. O que ela está pensando? Onde ela vai dormir? O que ela vai comer? Quer dizer, então, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter essa empatia para poder dialogar, receber essas pessoas e contribuir para a vida delas. Porque, como eu disse, ninguém vai chegar na biblioteca e essas pessoas e já querer, sabe, discutir literatura. Não vai ser assim. Essas pessoas vão chegar com demandas, essas pessoas às vezes chegam com fome, às vezes chegam, muitos são adictos, né? Então, assim, tem todo um trabalho, né, de você encaminhar. Uma coisa importante também que a Biblioteca São Paulo tem, a Vila Lobos, é assistente social, que ajuda, né, a biblioteca a compreender esse território, ajuda a encaminhar essas pessoas para locais, né, da rede pública, de saúde, de acesso. Então, a gente tem essa felicidade de ter esse cuidado. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na equipe, formar a equipe da biblioteca, eu fui irredutível. Falei, não, tem que ter um assistente social na equipe. A equipe tem que nascer multidisciplinar. Quer dizer, tem a contribuição, claro, do bibliotecário, mas tinha que ter a contribuição de especialidades. Vos sabés, Adriana, que cuando yo me había ido y estábamos en esas reuniones que solíamos compartir, vos habías dicho eso y siempre le digo a Erika, bueno, cuando puedo, justamente de tener que formaba parte del equipo de ustedes, esas asistentes sociales, trabajadoras sociales, y es tan importante y por suerte lo volviste a repetir, porque nosotros, por ejemplo, en la biblioteca pública hemos tenido ciertas situaciones, no te digo parecidas, pero algo, ¿viste? Y solemos tener nuestro público que siempre eran indigentes también, que dormían en un espacio muy próximo al parque nuestro del conocimiento, y bueno, y ya formaban parte de esto, ¿no? Y yo por ejemplo, lo suelo ver a uno de los muchachos que siempre iban y ocupaban el espacio biblioteca,
como su día y a la noche iba y dormía, anda por la calle ahora con pandemia. Entonces realmente, y cuando fui y visité la de San Pablo, ahí conocí y veía que ellos iban a dormir durante el día en la biblioteca. O sea que para mí, a mí como directora de esta biblioteca, realmente me sirvió mucho el haber estado, el haber conversado, el haberte escuchado antes ya, porque son momentos especiales que uno puede, que nos sirve a nosotros como para seguir, diríamos, esas experiencias de ustedes en nuestros espacios. Y así hemos tenido otras circunstancias con chicos que en vez de estar en la calle venían a la biblioteca, y bueno, y siempre nos faltó esta patita que sería la trabajadora social para que nos sepa guiar en cómo a veces actuar, porque simpatía tenemos, ganas de atender se tiene, pero bueno, hay cuestiones o legales también a veces que son importantes. Yo tenía otra preguntita, que era, ¿cuál es la visión tuya acerca de las bibliotecas públicas? Muchas de las cosas que fuiste ya expresando es dar respuesta a esta pregunta que teníamos preparada, pero a la vez te pregunto, sé que las dos grandes bibliotecas Parque están cubriendo o cubrieron las expectativas, obviamente superaron las expectativas. Esto que te haya dicho una persona cuando vos no estabas en tu ámbito bibliotecológico y que tenían ganas de ir a la biblioteca, eso a mí cuando vos lo decías me daba escalofrío, porque realmente es lo que creo que todo el mundo desea, el que trabaja en un espacio como el que trabajamos, desea eso, ¿no? Pero a la vez, ¿hay algún otro proyecto a futuro que esté dando vuelta como para implementar en otro espacio una gran biblioteca parque dentro de San Pablo, o hasta ahí llegaron y no está viendo otra posibilidad? Olha, como eu disse, eu não estou mais na Secretaria de Cultura, né? Eu voltei para a Universidade de São Paulo, mas eu não tenho notícias disso estar acontecendo. Ao contrário, eu acho que eu tenho trabalhado bastante, porque eu acho que a pandemia ela trouxe grandes desafios, né, para a gente, né? Porque num país onde já não se investia em cultura, e aí você tem a pandemia, e aí você tem todas as desculpas, né? Não que não tenha que se investir na saúde, é claro que tem, mas é mais um motivo para não se investir na cultura que já não se investia, né? Então, eu sempre digo que a pandemia é uma coisa muito perigosa para a área cultural. Nós estamos num país onde não há Ministério mais da Cultura, né? Não existe mais Ministério da Cultura, a cultura virou uma área dentro do Ministério do Turismo, né? As pessoas que estão à frente dessa pasta, uma saiu, agora chegou uma outra pessoa, que é um ator, que não tem, totalmente desqualificado para o cargo, quer dizer, então a cultura não tem sido levada a sério, né, pelo governo, e a federal. E aí essa coisa é em cascata, quer dizer, então o governo estadual também não me parece aportar, faz tempo, né, porque parece que fez as duas bibliotecas e tá bom. Não tá bom, teria que fazer mais coisas, né, como eu disse, teria que fortalecer o sistema que deve ter mais de 900 bibliotecas espalhadas em todo o estado de São Paulo, e então a gente está vendo que não tem, o que está vendo é um movimento para lutar, para manter, né, o que se tem, no caso, as bibliotecas parque, né, elas têm que aí se reinventar, porque, claro, existem serviços que estão sendo feitos remotamente, o próprio sistema de bibliotecas públicas, o CISEB, né, do qual você mencionou, né, o evento, fazendo coisas online, mas a questão de ser online não atinge todo mundo, porque essa população vulnerável, ela fica excluída. Então, esse é o desafio, como você leva serviços de biblioteca para os que são mais, para os que mais precisam neste momento de pandemia. Então, eu acho que a gente não tem, não,
nenhum projeto, a gente tinha até, isso antes de eu sair da secretaria, a vontade de fazer a ampliação da Biblioteca São Paulo, para ter mais programas lá dentro, mas isso não foi para frente, assim, o governo não... E tinha também um projeto para fazer uma biblioteca no Parque Belém, que também é uma área mais carente, mas o então secretário, eu estava lá ainda na secretaria, também não quis avançar. Quer dizer, existe da parte do governo do Estado de São Paulo, eu acho que existe uma miopia muito grande do que é o potencial das bibliotecas, né? Existe uma miopia muito grande, e a gente, biblioteca, eu acho que a gente não faz tanto sucesso, né, no imaginário aí da cultura, das pessoas que decidem, né, das pessoas que vão decidir se colocam ou não os recursos, do que os museus, por exemplo. Eu acho que os museus, não que eles estejam em número suficiente e tal, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem mais de 20 museus que são mantidos pelo estado de São Paulo, e temos 2 bibliotecas. Então, você vê que existe uma vocação maior para isso. Sendo que as bibliotecas, se você for pensar, a estrutura dela, a manutenção dela é menos complexa do que de você ter uma sala de espetáculos como a Sala São Paulo, de você ter uma pinacoteca, né? Toda a questão de armazenamento de acervo, reserva técnica, pesquisa, conservação, preservação, segurança, climatização, são ambientes muito mais complexos do que as bibliotecas, né? Mas eu tenho uma resposta para isso. Por que não? Né? Por que não faz? Se é mais barato, tal. Porque eu acho que é ideológico mesmo. Eu acho que as bibliotecas são os locais onde, de fato, a gente pode fazer com que as pessoas comecem, de fato, a discutir, pensar, entender o que lê, porque o nosso índice de analfabetismo funcional no Brasil é muito grande, então você precisa de espaços que possam exercitar isso, você precisa de espaços de educação continuada, que permitam outras discussões, não a questão da escolaridade, né, aquela coisa assim formal da educação, mas a biblioteca trabalha numa outra perspectiva. Então, acho que é ideológico mesmo, acho que não há interesse em ter um sistema de informação forte, atuante, né? Eu acho que não tem esse interesse dos governos, né? E governos que são mais, que pensavam mais, né? Que até portaram, você pega aí o governo Lula, tal, que até aportou, claro, mais recursos, tinha uma política, mas também não consolidou a política, assim, não colocou os recursos necessários, porque nesse momento, para transformar as bibliotecas, você precisa de pressupostos. Não adianta ficar, vamos conversar, a gente já sabe o que precisa fazer, a gente sabe fazer, o que a gente precisa são os recursos, né, e isso, claro, eles não vieram e não virão, né, então, assim, eu tenho muita preocupação com a pandemia, com que isso vai afetar as bibliotecas, então eu tenho falado muito que as bibliotecas precisam, e os bibliotecários, eu até li um documento, que acho que é da Biblioteca Biblioteca Nacional da Colômbia, quando começou a se falar dos protocolos, e eles aproveitaram esse momento para reafirmar o papel dos bibliotecários e das bibliotecas, que eu achei muito interessante. Que eles dizem o seguinte, que o bibliotecário tem que ser o líder do uso ético e responsável da informação. Então, os bibliotecários precisam combater o fake news, a desinformação, né, como puder, né, nos seus portais, no seu WhatsApp. Aqui no Brasil a gente fala, nem que seja em sinal de fumaça, né. Aí, o bibliotecário como agente de transformação social, porque essa percepção que eu tenho e que eu tento, e que a gente está fazendo esse movimento para ter, é que esses espaços de biblioteca também possam se converter em espaços
de organização de serviços para populações vulneráveis, né? Então, eu acho que as pessoas, né, nós estamos falando neste momento, e as bibliotecas vêm fazendo isso, mesmo fechadas, bibliotecas que aqui na Argentina, vocês chamam de populares, no Brasil a gente chama de comunitárias, e mesmo bibliotecas públicas que estão fechadas, com instituições apoiando as pessoas, porque as pessoas estão morrendo de fome nesse momento. Então, assim, essa participação do bibliotecário, das bibliotecas, pensando nessas pessoas, né, pensando e colocando, da mesma forma, a biblioteca pública na reconstrução do tecido social. Então, assim, o que eu vejo para a biblioteca pública? Eu vejo um espaço completamente diferente, um espaço que, com relação à pandemia, vai ter que se transformar em um espaço de escutas, de escuta afetiva, porque as pessoas tiveram perdas significativas, né, durante a pandemia, e, ao mesmo tempo, esses profissionais, eles têm que entender que, em que pese toda a nossa formação clássica, catalogar, classificar, tudo isso é importante, o bibliotecário é um agente de transformação. Então, assim, a gente fala muito aqui no Brasil, acho que também é um jargão internacional, que a informação é poder, que a informação é poder. Nós estamos nesses locais privilegiados de acesso à informação, então a gente precisa usar isso para transformar a sociedade, para contribuir nessa transformação. Sim. E nesse sentido, realmente... só para finalizar, nesse sentido, diga. Posso concluir? Eu acho que as bibliotecas precisam trabalhar alinhadas à Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável, né? Com os objetivos do desenvolvimento sustentável. As bibliotecas precisam estar, se reconhecer como parceiras estratégicas para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a Agenda 2030 apregoa uma sociedade mais justa, igualitária e humana. E é isso que as bibliotecas precisam trabalhar, em prol de uma sociedade onde as pessoas tenham dignidade. Dignidade. Então, não dá mais para as bibliotecas trabalharem dentro das bibliotecas. Elas precisam estar falando com outras instituições, fazendo alianças para poder potencializar e ser, de fato, protagonistas de mudanças. Ah, Adriana, mas não dá para mudar a cidade inteira. Ok, mude um pouco, faça um pouco. Porque cada pessoa que for atendida, cada uma que for atendida, já é uma vida que você está transformando. Então, eu acredito muito nisso, né? Acredito que cada um que você atenda, que você transforme, você melhora a vida daquela pessoa. E aquilo é muito significativo, né? Porque é a vida dela, né? Então, eu penso um pouco por aí. Eu acho que não dá mais para a gente pensar nesse sentido. Bueno, Débora, ¿querés preguntarle vos ahora? ¿Tenés algunas preguntas? Sí, antes de ir a IFLA, me gustaría resaltar esto que decías hoy de la función que tienen las bibliotecas con las comunidades vulnerables, que sucede mucho en Latinoamérica, más allá de que es la función de las bibliotecas públicas en el mundo, la biblioteca pública en Latinoamérica tiene un rol fundamental, y es algo que hablábamos hace 2 miércoles, esta visión de que la biblioteca tiene que transformar, tiene la obligación de la biblioteca pública, más que nada, tiene que transformar esas comunidades. Que muchas veces se piensa que salir es ir y dejar un libro, y no es simplemente darle el libro, sino generar las estrategias para apropiarse. Teníamos otras preguntitas. No es un libro, ¿no? Pues sí. No. É muito mais que um livro. Não é um livro, né? Às vezes você precisa, por exemplo, apoiando uma comunidade a conseguir algo de uma lei, né? De uma
ajudar politicamente aquela comunidade, né? A biblioteca pode ser um lugar onde as pessoas podem se articular. Porque eu acho que a gente, aqui no Brasil, a nossa democracia está tão fragilizada, está tão saqueada, né? Que a gente precisa se organizar. Sem organização, a gente não vai sobreviver. Então, acho que as bibliotecas podem ser esses polos de, como eu não falei da escuta, né? Eu não sei se faz muito sentido sem ser em português, mas as pessoas precisam escutar as outras pessoas e ter afeto e empatia pelos problemas, porque tudo se mudou muito drasticamente. Sim, pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus empregos, sacando as coisas, não tem... As crianças estão sem escola, porque a escola, não, se não tem computadora, pero as pessoas não têm internet. Como eles têm computadora? Como vão acessar os cursos? Aqui em Brasil passa isso. As pessoas que vivem nas periferias têm um celular, sim, mas não pode assistir classes de celular se não tem internet. Então, está aí todo mundo assim. Então, acho que as bibliotecas são espaços que podem estruturar, que podem fazer coisas. E, claro, sim, sempre, de ser de la leitura, sempre, porque também se pode sonhar um pouco, não? E dar mas não é só isso. Não é só isso. Yendo un poco a tu participación en IFLA, queríamos que nos cuente cómo llegás a ser miembro de la Comisión de Bibliotecas Públicas de IFLA y cuáles son las acciones que están desarrollando actualmente. Eu comecei a participar, né? Empecei quando ainda era, porque eu fui vice-presidenta de FEBAP, depois fui presidenta e agora sou vice-presidenta de novo. Comecei a trabalhar sendo a IFLA, porque somos da América Latina e Caribe, temos a oportunidade de participar de um comitê, que é o Comitê de Latinoamérica e Caribe. Pero eu comecei a entender que eu gostaria de estar em outras partes, porque o Comitê de América Latina e Caribe é um comitê regional que eu podia participar, pero não ser membro, porque para ser membro você tem que se postular e os associados têm que votar. E havia eleições e estava em Biblioteca de São Paulo na época. E eu postulei meu nome para o comitê, e eu fui aceita, fui elegida, escolhida, e já estou em meu segundo mandato, que também fui a segunda mais votada, porque também as outras pessoas, os outros, querem conhecer a América Latina e o Caribe, querem conhecer outras experiências, pero você tem que falar inglês. Então, não são todas as pessoas que estão dispostas ou que sabem falar inglês para estar nos comitês. Então, eu comecei a trabalhar e temos feito, nesse momento, estamos trabalhando com a atualização do manifesto de IFLA UNESCO. É uma coisa que o comitê está... Fizemos uma encuesta para vários países, teve em vários idiomas, inclusive no português, que eu fiz a tradução depois para o inglês, para entregar a IFLA. Então, estamos trabalhando com isso. E agora também vamos fazer algumas webinars, conversatórios, como acá, com temas de bibliotecas públicas, porque nossa agenda ficou muito prejudicada com as coisas de não ter o congresso foi cancelado, né? Este ano seria acho que Irlanda, e então se foi cancelado, então as coisas ficaram um pouco assim, porque também la chair de nosso comitê é americana, e também os Estados Unidos está muito afetado com a pandemia, e também o sítio onde ela mora teve um terremoto, uma coisa
bem grave, então tivemos um tempo sem estar em reuniões, e agora retomamos e vamos apresentar as respostas do manifesto, e estamos algumas charlas com expertos para falar sobre as questões das bibliotecas públicas e a pandemia, claro, para compartilhar com as pessoas de todo o mundo. Então, estamos fazendo isso. É uma experiência, não é fácil, não é fácil, porque, como disse, há coisas, e também como você está com um grupo que tem muitas pessoas de países muito desenvolvidos, há coisas que são temáticas que você pensa que, quem sabe, em futuro, podemos falar sobre isso, né? Pero é uma experiência que acho que temos que ter, é muito boa. ¿Y en qué aspectos se está planeando actualizar el manifiesto? Si se puede saber. A encuesta foi aberta. A encuesta foi aberta para todos os aspectos, estava muito amplo. Você poderia dizer, não concordo com este, acho que a redação tem que ser assim. Você poderia falar sobre todo o manifesto, né? Em Brasil, e nós de FEBAB queremos defender que o manifesto tenha um aspecto regional, que não tem. Então, o manifesto das bibliotecas públicas é um reto que todos têm que mirar e estar, né? Pero não habla sobre os países que são desenvolvidos ou não são desenvolvidos. E para nós, e vocês sabem, é muito distinto ter uma biblioteca em um país desenvolvido em um país como o Brasil. Então, nossa defesa é que haja algo mencionando que os governos, quanto mais pobre for o país, mais tem que investir em las bibliotecas, porque pode ser os únicos locais onde muitas pessoas terão acesso a serviços, a internet, a livros, a todo isso. Então, eu entendo que há que ter isso. Claro que o manifesto é uma redação, como um manifesto tem que ser, né? Não é específico, pero mencionar as diferenças e os pressupostos que os países já têm, acho que é uma coisa que temos que defender, porque nos ajuda em nosso advocacy. Porque disse assim, a biblioteca pública é um portal aberto de informações, e blá, e tal, e tal, e tal. E há algo que diz de quem é a responsabilidade das bibliotecas públicas. As bibliotecas públicas têm que ser mantenidas pelos governos, era importante. Isso é muito blando para mim, porque se as bibliotecas públicas são importantes em sítios como Dinamarca, Finlândia, Holanda, quiçá em Brasil, em Argentina, em Peru, em Bolívia, em Paraguai. Então, vocês acham que tem que haver uma coisa que seja um pouquinho mais forte para que os países que as pessoas necessitam, é um direito de ter acesso gratuito à informação, aos livros, à cultura, à leitura. Para mim, me encantaria se pudesse cambiar nesse sentido. Não, e claro, há que se mencionar as tecnologias, há que se mencionar uma série de coisas, mas a própria pandemia, porque fizemos a encuesta antes da pandemia, pode ser que a hora que vamos ver os dados, algo também pode se cambiar por conta da pandemia, porque as bibliotecas vão se cambiar.
E não creio que as bibliotecas serão as mesmas bibliotecas, sabes? Acho que serão distintas a partir de agora. Sí, sí por todo lo que produjo la pandemia y en Latinoamérica en especial por las brechas sociales que se van a abrir, porque si antes de la pandemia había mucha gente en situaciones difíciles, post pandemia va a ser aún más importante el grupo social que va a estar aislado. Sí, la CEPAL dice en sus informes que a pandemia, né, é um grande desafio social para a região, que já é a região mais desigual do planeta. A América Latina e o Caribe é a região mais desigual do planeta, e que mais de 80 milhões de pessoas serão atingidas pela pandemia. Mas, além do que já são atingidas, estão em la pobreza e pobreza extrema. Vai se poner mais. Então, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué retos que as bibliotecas vão hablar? Entonces, eu digo, se você não tem as condições para fazer todo o que fazia em biblioteca, hace algo para os mais vulneráveis. Põe todos os esforços para aqueles que não têm outra chance de acender a cultura, acender as computadoras. É isso que temos que fazer. Temos que fazer isso. Porque não somos la Dinamarca. Ah, sim, voltamos, ok, muita plata, novos mobiliários, porque nós estamos mirando as coisas. Olha que lindo, as plantas com muitos vidros separados, poltronas, silhas que podemos desinfetar. Não vamos a ter nem isso. Sequer teremos as bibliotecas. Então, há que se cambiar. E para se cambiar, temos que cambiar a mentalidade também das pessoas. Porque... e disse, não é fácil trabalhar com isso. É como se você estivesse como um doutor em la unidade de terapia intensiva, sabes? Mira, se você é um doutor que vive todo dia em la unidade de terapia intensiva, todos lá, morre, vai morrer, tem que tomar esse. É isso que vai ser, porque as pessoas estão morrendo. E nós não temos que escolher quem vamos tratar primeiro. Quem vamos, com nossos poucos recursos. É assim que vejo, sabes? Eu sou uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa realista também. Sim. Tenemos una consulta de Brenda que te pregunta si en la página de FEBAP o en qué lugar puedo encontrar las experiencias que estuviste contando. No, en la página de FEBAP, no creo. Acho que eu tenho experiencia, ¿no? Nuestro nuevo presidente de FEBAP, que chama-se Jorge, é um chico muito esperto e está planejando um novo livro para que também eu possa compartilhar um pouco, escrever um pouco. Mas eu gostaria de dizer que a FEBAP está trabalhando em dois grupos muito interessantes, porque temos um grupo de las bibliotecas públicas e um grupo que estamos chamando Serviços de Bibliotecas para Populações Vulneráveis. Que se você entrar na página de FEBAP, o sítio está acá, né? Há uma imagem escrita ações, seria ações FEBAP. Ações FEBAP. Ações, em português, ações FEBAP. Clica e vai ver todos os projetos os grupos que estão trabalhando. Temos grupos de gênero e diversidade, grupos sobre as etnias, o grupo das públicas, das bibliotecas escolares, das pessoas com discapacidade, sobre a competência em informação, sobre, que mais? As bibliotecas prisionais, as bibliotecas universitárias, as bibliotecas dos institutos federais, que é uma biblioteca híbrida que temos em Brasil, de catalogação, que também tenho falado muito sobre
a catalogação social, porque hoje você tem acesso aos catálogos pela internet, certo? E como que estão descritos os livros, se estão falando que são pessoas, por exemplo, que são autores negras, que são autores negros, que são livros para os públicos LGBT, por exemplo. Então, há que pensar também os catálogos de colocar foco nessas questões de la diversidade, de la inclusão, porque senão as coleções se quedam como iguais. Então, aí tem material lá, e também vamos fazer fizemos em La FEBAB também, que me deixa muito orgulhosa, porque abrimos para que as associações, porque FEBAB é uma federação que congrega associações em vários sítios de Brasil. Vocês sabem que Brasil tem dimensões de um continente. Então, conseguimos pressupostos e as associações estão fazendo projetos, já foram 9 projetos, sim, 9, de situações onde também vão para os públicos vulneráveis, e também levam livros, mas também levam alimentos, materiais de segurança para a pandemia e coisas assim. E os grupos também estão fazendo também projetos com pouco de plata, que estamos também conseguimos, para também fazer ações sempre para os grupos vulneráveis. Então, nosso trabalho agora é mirar a sociedade, mirar o que as pessoas precisam. É claro que não vamos resolver todos os problemas, mas é uma mudança, é um cambio de finalidade. Não estamos só falando dos bibliotecários, da importância da educação continuada, mas estamos mostrando que nós somos pessoas que estão juntos, estamos todos juntos para poder apoiar as comunidades. Encontrei a informação aqui. Brenda, muitas graças, sí. Encontrei a informação. Se encontrou, porque y después Julio. Y después Julio, que si que después leer el comentario, también respecto a lo que hablaba de las bibliotecas con la comunidad, él comenta que está intentando reabrir una biblioteca popular acá en la ciudad Posadas, y está trabajando con trabajadores sociales y con promotores de salud, porque la biblioteca está instalada al lado de un comedor comunitario. Uhum. Há que fazer isso com muita segurança, né? Eu sei que queremos fazer coisas, mas a pandemia é uma coisa séria, né? Tem que ter muito cuidado. Não fazer como o Brasil, que todos vão para a praia, põem a mascarilha e vão milhões de pessoas. Não, tem que ter muito cuidado. Y respecto a tu trabajo, al trabajo que mencionaste con... No puedo creer, no. Respecto al trabajo que venís realizando con FEBAB, ¿cuál es tu visión? Más que nada porque acá en Argentina no tenemos asociaciones en grandes cantidades, ni tenemos la fuerza que tienen las asociaciones en Brasil. Las asociaciones profesionales en Brasil, el colegio de bibliotecarios es muy importante. ¿Cuál es tu visión acerca de la asociación, de la sindicalización del profesional y de los retos que tenemos? É porque em Brasil nós temos a profissão que a profissão de bibliotecário é regulamentada. Então, acá temos conselhos, que há um conselho federal que fiscaliza a profissão, se há bibliotecários e as bibliotecas, isso. E há a FEBAB, que trabalha com 2 objetivos principais, que é o advocacy, a promoção,
pelas bibliotecas, por más bibliotecas, por mejores bibliotecas, e em la educação continuada de los profissionais. Então, temos essa situação. E aí também, em Brasil, os sindicatos, em alguns estados, que vão trabalhar as pautas salariais, insalubridade. Então, temos, na verdade, 3 instituições que tratam de los temas que envolvem os bibliotecários e as bibliotecas. Aí vocês têm ABGRA, né? ABGRA também, né? Na Argentina, né? Sim, que então, é a associação. Seria a ABGRA da Argentina, pero ela é maior pela estrutura que não é uma só. Tem que ter as associações estaduais que se integram em la FEBAB. A isso. Pero nosotros também não temos uma cultura de associativismo. Não temos. Não somos como os americanos que têm a ALA, a American Labor Association, que é maior do que a IFLA. Que acá também temos uma consciência que você está em la associação e você faz sua filiação e se queda esperando algo. Isso não é associativismo. Não é um produto que você compra em Amazon e aguarda chegar em tu casa. Ah, que lindo, que bonito. Não, não me gostou. Não é isso. É trabalhar junto. Você tem que trabalhar. Ah, FEBAB não hace isso. Não hace. Venha ser juntos. Temos que transformar. É isso. Isso falta essa cultura. Sabes? Falta essa cultura. Então, não é um produto. As pessoas estão muito contaminadas com tudo o que você tem que ganhar. Ah, o que me dão? Qual a vantagem? Né? Qual a vantagem? Por que tenho que ser sócio? Você tem que ser sócio porque você é um bibliotecário. Você tem que exercitar seu político, porque senão não passa. Então, por isso estamos em um bom momento em la FEBAB, que estamos trabalhando todos os dias para termos os grupos, as discussões, para falar o que eu estou falando com vocês. Nós somos um produto. Ah, sim, você pode ser associado, ter um desconto na compra de um livro, ter um desconto na compra de um curso, ok, mas isso não é a parte mais importante. Lo americano, eles são assim, pensam em ser bibliotecários, fazem sua filiação em ALA, pensam em criar outra instituição, continuam filiados em ALA e vão ser também de outra. Não brigam, não peleam, sabes? Ah, não, agora sim. Não, agora não, estão lá. Por quê? Porque se estão juntos, fazem advocacy, fazem pressão para que aconteçam as coisas. Os editores, por exemplo, quando fui coordenadora geral das bibliotecas universitárias da Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de estar várias vezes nos Estados Unidos, acompanhando muitas charlas de editores. Os planos comerciais em Estados Unidos eram todos distintos de Brasil e América Latina, porque eles diziam, não vamos pagar isso, não queremos. E se ela dissesse, não vamos pagar, não pagava. Aqui em Brasil, mas eu tenho plata, ok. Você não tem, que pena. Não há conjunto. Sabes? Então, não podemos ser assim. Então, temos que cambiar a mentalidade. Para sermos fortes, temos que estar juntos. E não é porque a Adriana deveria ter cabelo como de Isis, mais bonito, louro, né? Assim, linda, assim, liso, não. Não gosta, não me gusta. Não é personal. Temos que também, nós temos isso em América Latina. É muito personal. Claro, são pessoas, pero é missão, visão política. Porque falamos muito sobre a política, os políticos, pero como vamos fazer? Hacemos como? Como hacemos? Como trabalhamos politicamente?
Temos uma causa? Ou ficamos assim, não, isso é para mim, não, não quer. Não, temos que cambiar tudo. Reproduzimos modelos que contestamos, sabes? Então, o movimento associativo não é não se compra nada. Vem para trabalhar junto. E há momentos difíceis, fáceis, há coisas que convergem, há coisas que não, mas essa sim, não pode abandonar. Temos que estar juntos, lutando, lutando, lutando. Sempre, sempre. Não há tempo fácil para as bibliotecas. Já estou um pouquinho, há um pouco tempo que estou trabalhando, assim, uns 5 anos. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. E não houve tempo que dissemos, bueno, agora temos tudo. Agora as bibliotecas estão buenas. Não, não temos. E com a pandemia, temos más desafios. Más desafios. Sí, muchos más. No sé, ¿tenés alguna otra pregunta, Iris? No, la verdad que fue muy interesante este conversatorio, esta presencia de Adriana. Es como recordar muchas cosas lindas que compartí ahí con vos en la biblioteca, en las bibliotecas, las 2 veces que fui, y que quiero volver. Así que pronto que pase esta pandemia y que puedan volver a hacer esos hermosos encuentros donde se compartía tanta pasión, tanto compromiso por esas bibliotecas comunitarias también, y donde uno aprende mucho, ¿no? Donde aprende también esos desafíos que tienen esas comunidades, esas personas que ponen el alma y el cuerpo, como acá también, obviamente, nosotros en la Argentina, las bibliotecas populares hacen maravillas con lo que ellos tienen. Se genera eso que vos decías también, que se generan en las grandes bibliotecas parque allá, ese vínculo, ese sostén y esa contención con esas comunidades. Así que mira, la verdad, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que no la están pasando nada bien allá, nada bien, y así que valoramos muchísimo tu tiempo. Agradezco también a Débora por la ideóloga de estos conversatorios que ya se están cerrando para este año, donde estamos, como decías vos, tenemos que también tener tecnología, tenemos que tener muchas herramientas para poder seguir estos conversatorios, que para algunos lo podemos hacer, pero también es algo que antes no lo pensábamos. Cuando nosotros armábamos, viste, los encuentros de bibliotecarios, era todo un tema, Adriana, vení, por favor, no sé los pasajes, Pierre, o sea, un montón de personas, seres tan importantes que bueno, que ahora los podemos tener así, casi cerquitas, y compartiendo esa información sobre todo, y esas experiencias. Yo por lo menos siempre saco cosas muy positivas y nos autoevaluamos luego de estos conversatorios con el equipo, con Erika sobre todo, que bueno, que no la nombré, así que te mandaba muchos saludos, recién vi los saludos de Erika Mogdan, que es la directora de documentación y archivo, que nos estamos turnando, un conversatorio yo, otro conversatorio ella, justamente como para estar presentes y bueno, y compartir esto. Así que gracias, Adriana, de verdad, gracias por todo lo que nos has dicho. Seguramente las personas que estuvieron conectadas también y las que no van a seguir pudiendo escuchar tus palabras, tu aliento también y tus conceptos sobre lo que son las bibliotecas públicas, el trabajo de esa persona que atiende una biblioteca, de los servicios que podemos dar dentro de las bibliotecas, de esa misión y esa visión que tenemos que tener todas las personas que formamos parte de estos hermosos espacios que son las bibliotecas, que son esos lugares tan maravillosos que a mí, por ejemplo, me da mucha energía y seguro que a muchas de las personas que trabajan en cada una, en el lugar más humilde y sencillo o espléndido, como digo yo, pero que se genera ese ida y vuelta con los usuarios. Muchas, pero muchas gracias.
Adriana, otra vez, gracias de corazón. Me alegra haberte visto, encontrado, y que bueno, que estemos aquí compartiendo estos miércoles de conversatorio. Gracias, Débora. Gracias al equipo que seguramente está conectado, gracias a las personas que participaron. Y bueno, los esperamos, Dios mediante, días también. Así que bueno, no sé, Adriana, ¿querés despedirte? Por favor. Quero sim. E quero dizer duas coisas. Primeiro que, sobre as associações, vocês tinham me feito uma pergunta, que qual que era a maior fortaleza das associações, né? Vocês me fizeram uma pergunta assim que eu achei muito interessante. Só para fechar o que eu falei sobre as associações, eu acho que a fortaleza é a mesma que pode ser a debilidade, que são as pessoas, que faz a diferença. Então, a grande fortaleza das associações são as pessoas, que pode ser uma fortaleza, mas dependendo, pode ser também uma debilidade, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer e agradecer, primeiro quero agradecer a todos vocês, nossa, eu espero que tenha sido... Porque primeiro eu quero pedir desculpas, porque eu até falo espanhol, mas eu não consegui me preparar para falar em espanhol, então, perdona-me, porque tive problemas aqui, né, personais, então, não queria deixar de estar aqui, então, mandei uma mensagem, disse, Débora, posso falar em português? Porque eu sabia que não ia conseguir falar em espanhol. E eu queria dizer que eu ouvi uma frase de uma pessoa que é da ONU, que chama-se Nicky Fabian, e ele disse o seguinte, eu queria deixar essa mensagem para todos, falando das bibliotecas públicas e de nós outros. Reconstruir um mundo melhor é uma resposta e respeito para quem teve a vida dizimada pela Covid. Então, temos esse compromisso com aqueles que se foram, que morreram, que estamos aqui, que temos essa oportunidade de estarmos vivos e lutarmos por todos, por uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, onde todas as vidas importam. É isto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.